Olá, seja muito bem-vindo ao 33º Congresso da ABS, aqui no podcast Todos pelo Saneamento, cobrindo os grandes debates do setor no Brasil. Neste episódio, vamos receber o Sandro Camargo, que é coordenador da Câmara Temática de Indicadores da ABS. Tudo bem, Sandro? Um prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, Duda. Bom falar com vocês, né, e poder compartilhar um pouco do trabalho da Câmara, né, e falar um pouco aí das novidades, comentar aí do nosso painel que aconteceu ontem, né. Fico bem feliz de estar aqui contigo aí. Muito obrigada, viu? Então vamos começar para você me explicar um pouco o que você apresentou aqui no Congresso. Perfeito. Falar um pouquinho do painel da Câmara, né, que ocorreu ontem à tarde, onde a gente estava discutindo, né, caminhos para a universalização do esgotamento sanitário, medindo ações e resultados, né, com indicadores de atendimento, onde nós trouxemos especialistas, pegando e procuramos buscar diversos atores, né, da sociedade, de entidades, para trazer experiências e, ao mesmo tempo, trazer formas de medir o atendimento, né? Porque a gente fala muito em CAPEX, né, nas necessidades de investimento, mas entendemos que é muito importante nós pensarmos em questões de inovação, pensarmos nos papéis dos diversos atores, da agência reguladora, nós pensarmos na importância da gestão nesse processo todo, que sem uma gestão muito eficiente das empresas, a gente não consegue ter a melhor aplicação dos recursos e traduzir isto, né, em novas ligações, em domicílios, em economias atendidas, né, com o esgotamento sanitário. Vale para a água também, mas o nosso foco foi mais especificamente na questão do esgotamento sanitário. Para isso nós trouxemos, né, um diretor de uma agência reguladora, né, que é o Demetrios. Deixa eu pegar o nome direitinho dele aqui. O Demetrios Gonzalez, que é da AGESAN. Trouxemos uma experiência de uma prefeitura, trouxemos a prefeitura de Niterói, trouxemos a subsecretária lá de resiliência da Secretaria de Clima, Defesa Civil e Resiliência da prefeitura de Niterói, a Dionê Marinho Castro, que trouxe uma visão de um município, né, em relação a essas questões de universalização e uma experiência deles com wetlands, e com um sistema que se chama jardins filtrantes, para resolver uma questão envolvendo esgotamento sanitário, junto com a drenagem urbana, para recuperação de 3 cursos d'água, de microbacias e de toda uma margem de lagoa, lagunar. Então, uma experiência muito legal também. Trouxemos a Marisa Capriglione, da Sanepar, que nos trouxe também uma experiência com as PPPs que a Sanepar está desenvolvendo, né, para buscar acelerar a universalização do saneamento no estado do Paraná. E trouxemos também um amigo de longa data, o Carlos Schauf, que é consultor aí do PNQS, para falar também da importância da gestão dentro das empresas, dentro das organizações, como um todo, né, das próprias agências reguladoras, porque nós entendemos, né, enquanto Câmara de Indicadores, que sem uma gestão eficiente, a gente não vai chegar nos resultados e dificilmente vamos conseguir atender as metas até 2033. Qual que esse foi, então, tem algum balanço que você possa fazer disso? O nosso painel achei muito rico, né? Nós tínhamos um público lotado da plenária, né? Depois das apresentações, a gente conseguiu fazer um debate bem interessante, né? E eu acho que o que fica assim, como um aprendizado desse processo todo, foi o entendimento de que nós precisamos pensar para um país de uma dimensão continental como é o Brasil, nós precisamos ter a cabeça aberta para
muitas soluções, né? Então, nós precisamos adaptar soluções, criar soluções, utilizar soluções de acordo com a regionalidade, de acordo com as condições de cada município, de cada situação que se impõe. Isso é uma das questões que a gente tem que olhar. Não podemos pensar que vamos resolver a questão do esgotamento sanitário com uma, duas ou três soluções aqui únicas, né, de projeto que vão ser a salvação de tudo que nós temos pela frente. Então, precisamos pensar nisso. A segunda questão é pensar também o saneamento como uma gestão integrada também com recursos hídricos, porque tudo que nós fazemos no saneamento tem impacto, né, nos recursos hídricos, e também tudo que os recursos hídricos sofrem também impactam no saneamento. Então, a questão do ambiente, né, do meio ambiente, ele é extremamente importante, né, e aí os recursos hídricos nós temos que olhar essas soluções também com uma integração, né, das questões de investimentos no saneamento, pensando também nas questões dos recursos hídricos e principalmente, né, agora cada vez falando mais sobre isso, nas questões climáticas, né? Então nós temos que olhar essa questão do clima cada vez com mais atenção. Nós temos aí até para poder universalizar, a tendência é de que as empresas de saneamento, né, quando nós estamos falando de esgotamento sanitário, vão gerar mais gases de efeito estufa, e isso a gente também tem que pensar nos nossos projetos, né, já para encontrar soluções que contemplem, né? Desafio, né? É desafiador, mas a gente também já tem que começar a pensar nisso, né? Eu sei que já pensamos nisso, mas cada vez com uma intensidade maior. Pensar nessa questão também, para quê? Para que os novos projetos que venham por aí, né, já contemplem a questão da descarbonização, né? Porque nós precisamos mitigar os gases de efeito estufa, né? E, se possível, ainda contribuir com essa cadeia de carbono, né? Porque nós temos aí um desafio muito grande para o planeta, né? E haja vista aí, eu sou do Rio Grande do Sul, né? As consequências que a gente vem sofrendo, e aí entram também até as questões de resiliência. Além disso, tem um papel que a gente também ontem no debate, que fica cada vez mais claro, o momento que o nosso país está vivendo, o papel fundamental e cada vez mais importante que as agências reguladoras elas terão daqui para frente para regular, né, o conjunto de prestadores de serviço, para verificar se aquilo tudo que está sendo investido vão efetivamente se traduzir, né, em indicadores de atendimento, né, tanto de água quanto de esgoto. Né? E aí, fechando tudo isso, né, também conseguimos, né, concluindo um resumo do nosso painel, ver que sem uma gestão muito capaz das organizações, sejam dos prestadores de serviços, sejam de todas as outras partes interessadas, das agências, etc., se nós não tivermos uma gestão voltada à excelência, a buscar melhores resultados, os melhores processos para alcançar esses resultados, né, nós também não vamos chegar ao fim e ao cabo ao resultado que a gente quer. Que é levar água, que é levar saneamento básico para todos, né? Perfeito. Principalmente porque nós temos um grande desafio. Uma meta, né? A meta já é muito desafiadora, né? E nós ainda também, a gente tem que levar em consideração aqui, isso está sendo muito discutido aqui no Congresso, né? A questão das áreas vulneráveis, as áreas de vulnerabilidade, né? Que elas têm que ser contempladas da mesma forma que as áreas rurais. Cada situação tem a sua complexidade, tem as suas características, e para isso a gente tem que pensar em adaptar soluções para que nós consigamos atender a todos. Né? São soluções individuais, né? Isso. Praticamente. Isso. A solução individual, inclusive, quando a gente fala em esgotamento sanitário, né?
coincidentemente, né, o termo que você usou, né, Duda, é uma das formas que a gente tem também, né, que é uma solução individual, pode ser para atender uma coletividade ou, às vezes, uma única economia, né? Porque ela também, as normas permitem que a gente também possa Absoluto. Separador absoluto é quando nós temos uma rede coletora que coleta único e exclusivamente o esgotamento sanitário, o esgoto doméstico, né? Que passa na frente das nossas casas, ligando a cada uma dessas economias, a cada uma desses, podendo ser um condomínio, podendo ser uma residência, ligando lá a sua saída dos seus despejos, né, do esgotamento doméstico, para uma estação de tratamento, né? Isso, para uma estação de tratamento de esgoto, né, que depois vai fazer e vai depois devolver esse efluente tratado ao meio ambiente. Isso é o separador absoluto. Mas nós temos muitas soluções aqui no Brasil, né? A gente tem o sistema unitário, nós temos usando, por exemplo, o sistema pluvial para levar esse efluente do esgotamento sanitário, que pode não ser a melhor solução, mas é uma solução também, que pode ter coletores, né? E que também leve para uma estação de tratamento. Então existem, e aí chega também na solução individual, que é quando você vai lá, a cada período, que vai depender de uma frequência estudada, mas geralmente de um ano, que é uma limpeza individual lá de um sistema de fossa coletiva, quando as outras soluções não são as mais adequadas, né? Por exemplo, nós temos terrenos, né, com características muito difíceis até para você passar uma rede na frente, né, uma rede coletora. Eu me lembrei do Rio Pinheiros, né, quando ele foi recuperado, que a Sabesp, que é a empresa de saneamento de São Paulo, teve que fazer as ligações ali para que o esgoto não chegasse direto no rio, né? Então, fazer as ligações para que ele não vá para o córrego e dos córregos não vá para o Rio Pinheiros. E aí tiveram soluções, acho que chamadas de unidades recuperadoras, para essas soluções para regiões que não tinham como enviar o esgoto para a estação de tratamento. Então, isso. A gente tem assim, é por isso, né, que nós temos que pensar no nosso país, a gente tem desde comunidades que vivem muito isoladas, cidades, e temos a grande maioria dos nossos municípios são de uma população, um número de habitantes pequeno, né? Até municípios como São Paulo, né? Com uma quantidade muito grande de habitantes. Então, para todas essas diferenças que nós temos no nosso país, a gente tem que pensar nas melhores soluções para cada uma delas, né, para poder buscar essa questão da universalização. Então, o nosso painel, eu vi que outros painéis aqui também trataram muito desses temas, né? E é muito legal assim ver essa convergência, né, de ideias. E buscando, né, e muita gente trazendo coisas inovadoras, né, para se buscar que a gente consiga atender essas metas, né. Muito bom, Sandro. E aí me fala um pouquinho rapidamente qual que é o seu dia a dia na Câmara Temática de Indicadores. Ok. Bom, nós temos também, aí falando um pouco da Câmara, né, que é uma atividade aí que nós temos aí de um voluntariado muito legal dentro da ABS, né? Eu sou coordenador geral, né? Tem a Ângela Sargasso, que é colega, que é a coordenadora adjunta.
e nós temos um grupo de especialistas, sejam de empresas de saneamento, sejam de universidades, sejam de empresas de consultorias, né? Até porque nós temos uma parte dos nossos profissionais das empresas de saneamento que estão migrando para as empresas de consultoria, né? Porque também uma questão própria, né? Depois de um tempo, as pessoas vão buscando novos desafios. Mas nós temos aí hoje um voluntariado aí de mais de 30 pessoas, né? Só para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma reunião agora no dia 23 de abril, se eu não me engano. É, isso mesmo. Nós tínhamos, claro que uma reunião virtual, né? Porque a gente nós temos especialistas em todo o Brasil. Nós temos pessoal da USP, né? Então, tinham 20 pessoas participando, né? Porque a gente também tem que compatibilizar, não é fácil compatibilizar com o horário de todo mundo, né? E aí nós temos aí dentro da Câmara, a gente tem diversas atividades que nós vamos executando ao longo do ano. Algumas delas já são de praxe, né? E outras que acontecem de acordo com as situações que elas vão surgindo, né? Por exemplo, nos congressos, todos os congressos, né, nós participamos preparando um painel, trazendo algum tema que tem a ver relação com a questão dos indicadores, né, para o saneamento aí do país, como foi esse que eu estava falando anteriormente. Mas também nós temos outros compromissos que nós temos, né, como, por exemplo, todo ano nós atualizamos um guia que nós chamamos que é o GRMD, que é o Guia de Referência para a Medição do Desempenho, e que é um guia onde nós concentramos hoje em torno de 137 indicadores de desempenho. Não são indicadores, não são índices volumétricos, são indicadores de desempenho, né, que buscam apoiar as organizações a montar o seu painel de indicadores para poder verificar como estão indo os seus resultados, né? Então, ali nós temos um conjunto de indicadores para a organização enxergar os seus aspectos econômico-financeiros, desculpe, os seus aspectos de relacionamento com a sociedade, os seus aspectos ambientais, desculpe. Um pouquinho de água? Eu vou ter que tomar um pouquinho d'água. Os seus aspectos relacionados ao relacionamento com o cliente, né? As questões dos seus processos, né? Aí a gente está falando do saneamento envolvendo, saneamento básico envolvendo as questões de água, esgoto, resíduos sólidos e também a parte da drenagem. E a gente então tem toda uma parte, né, com indicadores separados por classes, o relacionamento com os fornecedores, né, e também um conjunto de indicadores para medir, né, como é que está o desempenho voltado à questão das pessoas que trabalham nas organizações. Então a gente tem um conjunto bastante grande. Anualmente a gente atualiza, buscando alguns indicadores nós criamos, mas uma boa parte faz parte de uma pesquisa que nós fazemos com uma série de organizações internacionais, como a IWA, como a Indicadores da ERSAR, mas obviamente que sempre dando preferência para os sistemas de indicadores que a gente tem dentro do nosso país, né? Então a gente usávamos muito como o SNIS, agora o CINISA, os indicadores agora da Agência Nacional das Águas, né? Então a gente procura fazer uma pesquisa e além daqueles que nós desenvolvemos, nós também procuramos trazer indicadores destas outras fontes, aí aquilo que a gente procura contribuir com as organizações para ela buscar ali de dentro e de acordo com o nível de gestão que ela está, porque ali também estão separados por nível de gestão, ela pode montar o seu painel de desempenho e olhar como é que ela está indo, né, do ponto de vista econômico-financeiro, como é que ela está indo do ponto de vista de relacionamento com o cliente, como é que ela está indo do ponto de vista da eficiência e da eficácia dos seus processos, da gestão das pessoas que trabalham lá, do relacionamento com os clientes e da sua relação
com a sociedade e com o meio ambiente. Então, assim, esse guia é um guia que nós, esse voluntariado que eu te falei aí, nós iniciamos ali por setembro, outubro do ano corrente, para lá por mais ou menos em fevereiro do próximo ano a gente lança uma atualização dele, depois de toda essa pesquisa, de trabalhos em grupos, com subcoordenadores, etc. Além disso, nós também temos um outro trabalho que a gente tem desenvolvido, que é publicar uma planilha com os resultados das empresas vencedoras do PNQS. Ah, que legal. Lá no site do PNQS, que é o www.pnqs.com.br, o GRMD também está lá, né? A gente usa lá para fazer toda a publicação desse nosso material. Lá também, essa planilha, ela tem lá o resultado das vencedoras do PNQS, para também servir de um referencial comparativo para as empresas que querem buscar excelência. Então, ali ela pode buscar de uma forma um pouco atualizada de resultados, um conjunto desses indicadores que eu falei, desses 130 e poucos aí, né? Não necessariamente vão estar todos eles lá, porque esses 130 e poucos, eles servem para, como eu falei, para drenagem urbana, para resíduo e para água e esgotamento sanitário. Então, lá, nessa planilha, também há essa possibilidade das empresas buscarem comparativos para olhar como é que essas empresas estão em relação a outras que não necessariamente são a de excelência, mas que estão buscando a excelência pela aplicação de um modelo de excelência ESG, né? Então, isso também é bem interessante. E legal. Obrigado pelo convite, Duda. E a gente também... até só para... Porque a gente está toda hora, né, atualizando alguma coisa, né? Então, uma das questões que a gente está agora trabalhando, né, com um grupo de trabalho, a gente não fica inventando roda, né? A gente busca, inclusive, quando a gente vai tratar de algum assunto, a gente vai buscar dentro das empresas, dentro da universidade, quem já está trabalhando com isso, dando né? certo, né? Exato. Então, assim, nós estamos criando lá um grupo envolvendo profissionais que já estão trabalhando com isso para verificar e para trazer para dentro do GMD, porque isso é uma necessidade, como eu falei da questão dos gases de efeito estufa, trabalhar alguns indicadores de descarbonização, né? Então, trabalhar um pouco, tentar buscar alguns indicadores que a gente possa trazer também para que as organizações vejam isso e que esses resultados são fundamentais, né, de fazer os seus inventários de geração de gases de efeito estufa e os trabalhos que têm que ser feitos por conta disso. Para a gente fazer a transição energética. Exatamente, adaptar e mitigar. Economia circular e tudo isso aí. Isso. Muito obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço, tudo. Muito obrigado, viu? Até mais.